Eu sou Laudo Ferreira, sou desenhista de história em quadrinhos, escrevo quadrinho, desenho quadrinho. Alguns trabalhos meus mais conhecidos é a trilogia Yeshua, né, e o Yeshua Absoluto, que é a compilação. Tem o Olimpo Tropical, que é um trabalho que eu fiz com o roteiro do André Diniz. Cadernos de Viagem, Santo Sangue, que eu fiz com o Marcel Bartolo. Zé do Caixão, né? E tem bastante coisa, histórias do Clube da Esquina, a série da Tianinha, alguns trabalhos meus mais populares. Eu sou criança do início dos anos 70, né? Então, eu não lembro, assim, primeiríssimo, né? Eu lembro do material de super-herói da Ebal, coisa que foi muito significante, super-herói da Ebal, que é os super-heróis que a gente lê hoje, né? Capitão América, essas coisas, né? Era muito Flash Gordon, do Alex Raymond, Mandrake, Leo Abner, né? Do Al Cap, aquilo ali, Recruta Zero, eu gostava muito. Eu acho que até hoje alguma coisa do meu desenho tem influência ali do Mort Walker, né? do Recruta Zero. Depois, no meio dos anos 70, um pouquinho mais que veio o quadrinho nacional. Eu comecei a descobrir os quadrinhos da editora Taika, Jep, Edrel, mas muito da Taika, por causa do terror, né? E eu gostava muito do Nico Rosso. E aí um pouquinho mais para frente veio a revista Grilo. Aí eu descobri, ali foi tudo ali, uma diferença de 3 anos ali, 70 e poucos para meados dos anos 70. Eu comecei a descobrir Robert Crumb, Enfio, Guido Crepá. Eu lembro de ler a Valentina, do Guido Crepá, achar aquilo tudo muito estranho. Um moleque de 13 anos de idade, 12 anos, aquilo muito estranho. No final dos anos 70, existiu o material da Grafipar, que era o Flávio Colim, Shimamoto, Mozart Couto, e tudo muito bom, né? Tudo muito bom, cada um do seu jeito ali. Na época, talvez o que me agradasse mais era o Mozart Couto, né? Tinha uma apreciação com aquele traço acadêmico dele ali, mas era brasileiro. Assim como um tempo um pouco antes tinha o Nico Rosso. E ali é difícil explicar, mas era uma coisa mais próxima por ser brasileiro. Então, assim, é possível. Então, houve um momento ali que eu já fazia quadrinho dele menino, vinha fazendo umas coisas, mas era como se fosse uma brincadeira, né? Enfim. Ao invés de brincar com os bonecos, eu brincava com o papel. Mas acho que nesse momento eu comecei a vislumbrar essa possibilidade. Quando no começo dos anos 80 acabou a Grafipar, aí o Franco, que era da Grafipar, fez aqui em São Paulo a Press, e havia lá, e era quase o mesmo tipo de material ali que se publicava, muito erótico, muito terror, mas ali houve alguma coisa numa revista da Press convocando novos autores. E aí nessa eu me aventurei ali a mandar uma história em quadrinho ali. Não teve muito assim, um ponto de virada, a coisa foi indo, né? Foi acontecendo. Mas eu acho que esse período do final dos anos 70 ali, com esse material da Grafipar, foi importante. Acho que no início, vamos vindo assim, no início, eu acho que o principal ali foram dois. Primeiro o Alex Raymond, mas bem lá no começo, nem entender de desenho, era mais como um leitor. Porque além da questão muito antiga já na época, anos 70, tinha uma diferença aí de 40 anos, né? Nos anos 30, né? Do Flash Gordon. Mesmo eu na época, moleque, lendo o negócio, sabendo que era um negócio muito velho, porque você já via nos copyright ali o ano, tinha uma beleza no traço do Alex Raymond ali, um charme ali, nas figuras que ele fazia ali do Flash Gordon, da Dale Warden, até do Ming, né? Um estilo que aquilo me seduzia muito. Tinha do Leo Abner, lá, né? do Al Cap, né? Do desenho do Al Cap, que era o jeito que ele desenhava a mulher. Já tinha uma coisa ali que me aguçava ali, essa coisa da sensualidade ali que ele fazia com as personagens. Um pouco mais ali, eu acho que o que foi muito determinante, veio vindo e tal,
foi muito determinante, foi no primeiro período, esse material europeu que veio no Brasil por causa da Grilo e por causa da Gibi, né, da RGE, que era o Crepá. Foi o primeiro europeu ali que eu... Tinha uma coisa ali que era fora do padrão de quadrinho que até então eu conhecia, que era o quadrinho super-herói. Tinha um negócio ali nas figuras, as figuras muito reais, por mais que o traço do Crepá, por exemplo, fosse estilizado, tinha uma coisa ali que era interessante ali, né? E depois esse foi muito determinante, foi o Moebius, o Jean Giraud. Para mim, para muita gente, né? Havia um tempero no desenho dele, havia algo no desenho dele que era muito mais que só técnica, né? Que ele exacerbava isso muito, mas tinha uma coisa no desenho dele ali que me seduziu. Eu comecei a olhar o desenho, tanto com o olho ali de aprendiz, né, até hoje, né, de estudioso da coisa, mas entender certas relevâncias com figura, cenografia, planos, que ele sempre foi muito maravilhoso em dar planos. Então, eu comecei a estudar mais o desenho a partir dele ali, né, do Moebius. Acho que o Moebius é o grande... A coisa veio somando, né? Quando chega no Moebius ali... Um pouquinho depois veio o Manara, veio o Bilal. O europeu foi muito forte para mim. Mas todos bebiam um pouco da fonte do Moebius, né? A primeira coisa que eu lembro dele foi o Homem é Bom, né? Que é uma pergunta, né? Que saiu pela LPM. Foi essa história. E o Major Fatal, que acho que saiu como Garagem Hermética, ou vice-versa, também pela LPM. Tinha uma coisa ali, né, uma liberdade no desenho dele, no Major Fatal, porque era uma coisa feita bem aberta ali, que aquilo me ganhou muito. E obviamente, o Incal, que eu li, na verdade, uma edição portuguesa. Acho que o Incal aqui no Brasil foi sair muito mais para frente. Trazia umas coisas que uma questão mística, que mesmo assim eu não entendendo muito bem, mas lá atrás eu já me interessava por isso. E quando eu li o Incal, essas coisas do Moebius, eu vi que dava para fazer, sabe? Essa coisa que o Moebius tinha fora o desenho, e pode-se falar disso, sabe? Então, isso me marcou muito. E tem coisa que eu não me desapego. Eu guardei, assim, né? Eu doei 99% da minha coleção, mas tem coisa que o próprio material do Moebius, né? Que eu tenho, do Crepá, do Crumb, né? Jack Kirby, que era um cara que eu gostava lá atrás por causa do desenho. De alguns anos para cá eu comecei a gostar do Kirby por causa das ideias. O Kirby tinha uma sacação ali nas coisas dele, ali muito terríveis, no melhor sentido da coisa. Eu tenho uma coleção do gibi especial dos anos 70, que é o Spirit, Príncipe Valente. São uns clássicos que é bom de vez em quando voltar a revisitar e ver, e às vezes ler depois de muitos anos, né? Bom, eu tenho o meu site, que é www.lautoferreira.com. Lá tem minha loja virtual com meus quadrinhos. Tem uma página ali que eu publico quadrinhos online semanalmente. Minhas redes sociais o Instagram, Lauto Ferreira, @Lauto Ferreira. Tem a minha fanpage no Facebook, que é Lauto Ferreira. E obrigado a Rica pelo interesse aí de a gente falar alguma coisa dos quadrinhos.